Fala Brasil! Luiz Curvelo aqui para tratar sobre um assunto sério, né? Segundo um psicólogo social americano chamado Philip Zimbardo, se você der poder a uma pessoa e não fiscalizar, você está tornando-a em um tirano, né? E na história está cheio de exemplos aí de pessoas que chegaram ao poder e acabaram se tornando tiranas, né? Mataram pessoas, prenderam pessoas injustamente, né? E indiferentes se diziam se eram de esquerda, liberais, socialistas, comunistas, fascistas, como foram rotulados. Quando essas pessoas chegaram ao poder, por não serem fiscalizadas, por não terem um dispositivo que freasse as suas ações, essas pessoas acabaram se tornando tiranas, né? E nós estamos vendo ultimamente esse tipo de situação querendo retornar em alguns países, né? Nós temos aqui países da América onde o presidente ele tira o direito das pessoas, confisca bens, né? Prende religiosos e tudo mais, né? E eu estou gravando esse vídeo porque hoje, dia 10 de outubro de 2023, o assunto mais comentado hoje é um atentado que o grupo Hamas, um grupo terrorista ali da Palestina, cometeu em Israel, né, matando diversas pessoas, sabe? Invadiram uma rave, mataram 260 pessoas, sequestraram, sabe? Só para vocês terem uma ideia, amarraram mulheres em carros e saíram puxando elas pela rua, né? A ponto de a carne sair, né? A pele é até ruim até de comentar. Muito bem. E aí eu tô lendo a matéria aqui do jornal Gazeta do Povo, aí a matéria diz assim, ó, Soraya Tronic compara a Hamas, esse grupo terrorista, que matou mais de 1.000 pessoas, a idosas que oram com a Bíblia, né? E aí, eu nem vou comentar, né? Porque a gente percebe que é uma pessoa que, embora está no Senado, não tem legitimidade nenhuma para estar ocupando uma função dessa, né? Porque são pessoas que não respeitam nem a própria Constituição, que reitera lá no artigo 5º, né? Que você deve preservar o direito à vida, à liberdade, o direito ao culto. Quando uma senadora faz esse tipo de comparação, né? Compara uma senhora com Bíblia, orando, né? Com um terrorista do Hamas, aí nós vemos o perigo. E nós precisamos de tomar uma atitude. Olha só, na postagem dela, no Twitter, estava escrito assim, ó, Hamas é uma organização terrorista que se esconde por detrás de uma reivindicação para disfarçar pretensa legitimidade. Aí alguém escreveu assim, olha, enfim descobriu o que é terrorismo, que é muito diferente do nosso 8 de janeiro. Espero que aprenda a lição, né? Aí ela escreve embaixo, ó, estás falando das senhorinhas fundamentalistas orando com a Bíblia nas mãos? Aí eu faço uma pergunta, né? Orando com a Bíblia na mão, o que vai sair de uma Bíblia? Vai sair uma bala de ponto .50? Vai sair uma granada? Vai sair uma chimitarra para cortar a cabeça de alguém? Ah? É lógico que eu não concordo com o que o rapaz ali fala, né? O nosso, né? Olha lá, que é muito diferente do nosso 8 de janeiro, né? A gente percebe também que a pessoa ali está numa falta de senso, né? Que nós não devemos invadir prédios públicos. Essa não é a solução para o Brasil. Mas nós não podemos aceitar de uma senadora, de um professor, de um filósofo,
conhecido na sociedade, um artista de televisão, né, de qualquer político, fazer uma comparação dos seus opositores com criminosos, com facínoras, com ditadores, com pessoas tiranas que mataram milhares de pessoas. Isso é um desrespeito ao ser humano. Isso é um desrespeito à Constituição Federal. E você pensa que ela é a única que faz esse tipo de coisa? Não, a gente já tem visto isso ultimamente, né? Eu estou até com uma postagem aqui, ó, de um pretenso livre pensador, populista, bibliófilo, né? Que gosta de geopolítica, história militar, filosofia. Olha o que o cara escreve, ó. A pessoa escreve assim, ó, os evangélicos neopentecostais são a pior coisa que já aconteceu ao cristianismo. Né? Então você tem senadora, você tem pretenso livre pensador aí, populista, bibliófilo, né? Seja lá o que a pessoa quer ser. Mas você também tem presidente da República. Olha lá, ó. O Lula compara 7 de setembro e o ato lá do bolsonarismo a uma reunião da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan era uma facção política religiosa que existia lá nos Estados Unidos, onde os seus adeptos se vestiam com uma roupa, cobriam a cabeça com um chapéu, e eles faziam planos para matar os negros americanos. Agora você veja, um presidente da República comparar um ato de 7 de setembro, onde as pessoas saem na rua para fazer a sua manifestação pacificamente, sem destruir, sem queimar um pneu, com esse grupo, a gente percebe o perigo que nós estamos vivendo. Né? E esse tipo de postura não pode vir por ninguém, nem de apoiadores de Bolsonaro, nem de apoiadores de Lula, ou de qualquer candidato da República. Ok? De qualquer candidato da República. Então, para que esse tipo de coisa não ocorra, seria interessante você que elegeu o seu senador, seu candidato a senador, que você pudesse cobrar ele pela criação de uma PEC. Né? Então eu fiz aqui um modelo, né, de PEC, olha lá. A ementa seria: dispõe sobre a criminalização do discurso de ódio propagado por filósofos, professores, políticos, líderes religiosos, jornalistas e artistas contra grupos com ideologias políticas, religiões e classes econômicas diferentes. Artigo 1º. Esta lei tem por objetivo criminalizar o ato de incitar ou propagar o ódio, a discriminação ou a violência por meio da fala ou escrita contra indivíduos ou grupos com base em sua ideologia política, religião ou classe econômica. Nós temos professor de uma universidade que se diz universidade de ponta, né? Uma professora dessa universidade, uma universidade pública, ok? Que é custeada com o dinheiro do contribuinte, que ela, nas suas palestras, diz: eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média. São doentes. Né? Nós não podemos aceitar mais esse tipo de situação. Então, o artigo 2 diz assim: para os fins dessa lei, considera-se discurso de ódio qualquer forma de comunicação que menospreze, estigmatize, incite violência ou discrimine indivíduos ou grupos com base em sua ideologia política, religião ou classe econômica. Partes reguladas. Quem que deve ser fiscalizado? Os filósofos, os professores, políticos, líderes religiosos, jornalistas e artistas que fazem uso de plataformas públicas para a disseminação de suas ideias. Né? Aí tem o artigo 3,
são passíveis de sanção as seguintes condutas: ó, incitar ao ódio ou à violência contra grupos identificados lá no artigo 1, propagar mensagens que contribuam para a estigmatização ou discriminação de grupos identificados também no artigo 1. Artigo 4, sanções. Ó. Então, poderia ser desde multa em valores ou, em caso de reincidência, pena de detenção de até X anos. Né? Pode variar de meses a anos. Ó. Artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de tal. E o artigo 6, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, isso aqui é um modelo de um projeto de lei que poderia até se tornar uma PEC. Um projeto de emenda constitucional. Por quê? Porque isso preservaria a população brasileira de ser instrumento de ódio de políticos, de senadores, de deputados, de presidente, ok? De professor em sala de universidade, em sala de escola pública, escola privada, jornalista, né? O artista de televisão lá, o cara que tem um canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, que usa a sua plataforma para comparar apoiadores de um determinado político, para comparar uma classe social da sociedade a um grupo terrorista e assim incitar o ódio, né? Um religioso, uma pessoa que conhece religião, que fez como aquele moço ali, comparando os evangélicos neopentecostais a uma escória da sociedade. Nós não podemos mais permitir esse tipo de coisa. Nós só teremos um mundo melhor a partir do momento em que o Estado, através do Senado e da Câmara, aprovar projetos de lei que fiscalize e puna quem faltar com esse tipo de respeito. Então eu vou deixar aí na descrição aí o link para você poder assinar a ideia legislativa que pode chegar aos senadores esse tipo de projeto. Tá? Eu peço a tua cooperação para que você compartilhe esse vídeo, para que você possa fazer ali a sua parte assinando esse projeto de ideia legislativa. Ok? Eu sou Luiz Curvelo, um grande abraço e até a próxima.